Bem, pessoal, meu nome é... Tá, ok. Meu nome é José Kevin, tá? Meu trabalho é sobre reflexão e absorção de raio-x observáveis e implicações na caracterização de palavras intermediárias. Eu estou no mestrado aqui no AN, meu orientador é o Dr. Raimundo Lopes de Oliveira Filho. Bem, vamos iniciar com a minha situação acadêmica. Eu iniciei o mestrado em março do ano passado, tá? O exame de proficiência eu ainda não fiz, e irei fazer na próxima prova que vai abrir dia 5 desse ano, dia 5 do 10 desse ano. As disciplinas cursadas, no primeiro período de 2021 eu cursei 3 disciplinas: processo radioativo, evolução estelar e astrofísica de raio-x. E no segundo período de 2021 eu iniciei mais 3 disciplinas, só que eu tive uns problemas de saúde e acabei tendo que trancar e recebi o conceito J do AN para justificar a disciplina, tá? No período passado eu paguei a disciplina de envoltórios e eventos estelares, mas a nota ainda não está disponível, por isso que eu não coloquei elas aí. Ela aí. Bem, esse aqui é os tópicos da minha apresentação: introdução, metodologia, estados espaciais e perspectivas. Vamos lá. Os sistemas que eu estudo são sistemas binários, tá? Em que uma anã branca ela acaba recebendo doação de matéria de uma estrela da sequência principal ou próximo da sequência principal. Esses sistemas são chamados de variáveis cataclísmicas, tá? Como a gente vê aqui nessa imagem, a gente vê que a gente tem uma estrela que está ilustrada em vermelho, que ela é uma estrela de sequência principal, ela está transbordando o lobo de Roche com sua matéria, e ao fazer o transbordamento de lobo de Roche, a matéria flui em direção ao poço potencial da anã branca, adentrando no meio círculo estelar da anã branca aqui no lobo de Roche da anã branca, tá? Através do ponto de Lagrange. Esses sistemas, eles são divididos em 3 subgrupos. O primeiro deles são as não magnéticas, o segundo são as polares intermediárias e o terceiro as polares. As não magnéticas, que essas de cima aqui da figura, como o próprio nome sugere, são estrelas que são sistemas que a anã branca ela não tem campo magnético intenso o suficiente em relação aos outros sistemas para ter uma atividade em relação à matéria que está sendo transbordada, uma atividade forte em relação à matéria que está sendo transbordada. O que acontece então? A matéria que está sendo transbordada pelo lobo de Roche da estrela secundária para a anã branca, ela acaba formando um disco ao redor da anã branca, seguindo o momento angular dela, e não há algo para afastar esse disco. Ele permanece ali, tá, no contorno da anã branca, um disco denso, quente, ok? Já nas polares intermediárias, a gente já tem um campo magnético intenso o suficiente para guiar a matéria pelas linhas de campos para o polo da anã branca, só que não é forte o bastante para varrer esse disco de acreção, essa matéria que está ao redor da anã branca. Então aí a gente na polar intermediária ainda a formação de um disco, tá? Porém a matéria desse disco ela é guiada pelas linhas de campo e vai em direção aos polos, possibilitando a formação de colunas de acreção, ok? Essas colunas de acreção podem acontecer em apenas um polo ou os 2 polos da anã branca ao mesmo tempo, ok? E os sistemas polares são esse sistema aqui de baixo. Neles o campo magnético é tão intenso de uma forma que o disco não consegue ser formado, não há possibilidade de formação de disco. O campo magnético ele imediatamente já guia a matéria que está sendo transbordada ali para a anã branca, para os polos, da forma que a gente está vendo aí na imagem. Então ele meio que varre o disco, a matéria que poderia se acumular ao redor da anã branca, ela é varrida e ela é guiada já diretamente pelas linhas de campos, devido à sua intensidade. Okay? Na minha pesquisa, especificamente, eu vou estudar o subgrupo das polares intermediárias, okay? Que é justamente esse subgrupo que tem um campo magnético moderado, na casa de 10 a 5 a 10 a 7 Gauss, tá? E ela é fonte de raio-x, tanto raio-x moles, que são raio-x menores que 10 kV,
tá? Na faixa espectral menor que 10 kV, quanto raio-x duros, que é raio-x acima de 20 kV, perdão. E como esse raio-x ele é emitido? Quando a matéria ela é guiada para os polos, há um choque intenso ali da matéria nas colônias de acreção, e esse choque acaba aquecendo a matéria, tá? Essa matéria, ela aquecida a milhões de kelvins, ela vai descendo em direção à superfície da anã branca, e ela vai se resfriando, tá? Quando vai diminuir esse choque, ela vai se resfriando, e ao resfriar ela vai emitir raio-x, ok? Então, acontece essa emissão de raio-x justamente nessa matéria sendo resfriada, esse plasma ali quente sendo resfriado em direção à superfície da anã branca, e no processo o raio-x é emitido. Para a gente observar esses sistemas na Terra é um pouco complicado, porque a atmosfera terrestre ela absorve o raio-x de uma forma muito impactante. Então, para conseguir observar esses sistemas com extrema qualidade, com qualidade razoável, pelo menos, a gente precisa de algo que burle esse impacto da atmosfera nas observações. Então, a gente pode usar balões para ultrapassar a camada da atmosfera, ok? E a forma mais viável em questão de qualidade é justamente levar um observatório para além da camada da atmosfera, ou seja, um observatório espacial, que é o que acontece no caso dos satélites espaciais, ok? Os satélites espaciais eles têm algumas faixas espectrais típicas, no caso eles observam. Uma delas e a mais utilizada é a de 0.3 a 10 keV, tá? Que é utilizado no XMM Newton e no Chandra, que são os dois satélites mais famosos de raio-x. E também no STAR, é um satélite que ele observa já em raio-x mais energéticos, são raio-x mais duros, que são de 3 a 70 keV. Okay? Bem, em 2015, Mukai e seus colaboradores notaram e quantificaram uma nova componente, um componente a mais na emissão, na luz que a gente estava observando. Quando a gente observa a luz desses sistemas polares intermediários, eles notaram, tá, e quantificaram que tinha um componente a mais ali atuando nessa luz que a gente está observando. E não era só apenas a emissão saindo da coluna de acreção, tinha algo a mais. Esse algo a mais eles quantificaram que era a reflexão de raio-x, porque quando o raio-x ele é emitido na coluna de acreção, uma fração desse raio-x ele é remetido tanto para a própria coluna de acreção quanto para a superfície da anã branca. Okay? Então, essa remissão ela vem na nossa imagem, na nossa observação. Então, quando a gente observa uma imagem, então a gente faz uma observação do sistema desse, de polares intermediários, sistema de raio-x desse, a gente vai observar não só a emissão da coluna de acreção, a emissão ali do sistema, mas também um reprocessamento da própria emissão. Então a gente tem aí uma quantidade de luz a mais. Okay? Esse reprocessamento, essa reflexão, ela se dá em espalhamento côncavo, tá? Na casa de 10 a 30 keV, e por fluorescência na forma da linha do ferro, a linha de 6.4 keV. Okay? E aí, em 2019, Lopes de Oliveira e Mukai, eles notaram que a degenerescência na quantificação dessa reflexão e da absorção desses sistemas polares intermediários poderiam impactar no cálculo da massa da anã branca nesse sistema. Tá? E, não sei se muitos lembram, mas a anã branca em sistemas cataclísmicos assim, eles são progenitores de supernovas de tipo 1A. E supernovas de tipo 1A, na cosmologia, é muito usada para fazer parametrização de distâncias no universo. Né? Então, a gente ter uma boa dedução, um bom cálculo de parâmetros desse sistema, principalmente a massa da anã branca nesse sistema, vai ser muito importante para vários
para vários trabalhos na astrofísica, para várias áreas, ok? E é justamente aí onde entra esse projeto. Okay? É um projeto que busca justamente quantificar a imprecisão na determinação da massa de anãs brancas, ok? Através de espectros sintéticos de raio-x nas faixas mais típicas dos telescópios atuais, de 3 a 12 keV, e avaliar a necessidade de exploração de faixas mais amplas, faixas mais energéticas, raio-x mais duros, além dessas aí, ok? Bem, para fazer a criação desses espectros de raio-x, para fazer essa análise sintética de raio-x, eu usei aí o programa XPEC, ok? É um programa do RISARC da NASA. Ele é um programa de ajuste espectral em raio-x. Ele conta com vários modelos para representar sistemas físicos, ambientes físicos diferentes, seja para observar um aglomerado de galáxia ou um sistema como esse, de uma anã branca acretante. Okay? E a partir dele, a gente criou espectros sintéticos com respostas instrumentais de satélites, esses dois mais especificamente, que é o XMM Newton e o STAR, porque a gente quer criar não só o ambiente físico dentro do XPEC, que ele dá essa oportunidade da gente criar um espectro sintético e criar o ambiente físico que a gente quer, que é a temperatura de plasma que eu quero, a absorção fotoelétrica que eu vou ter, mas também ele dá a ferramenta de você simular uma observação verdadeira, simular com respostas instrumentais do telescópio, você coloca o tempo de exposição que você estaria observando esse espectro, ok? Então, eu consigo fazer um espectro bem fidedigno à física do objeto que eu quero estudar. Tanto para a criação quanto para o ajuste desses espectros sintéticos, eu usei esses modelos, que são modelos de absorção fotoelétrica, FABs, que a gente vai ter uma certa absorção fotoelétrica em baixas energias, tá? A absorção fotoelétrica se dá em baixas energias, então é um parâmetro muito importante que a gente está buscando estudar. A emissão por plasma ionizado, que eu uso os modelos APEC, MKC Flow. O modelo APEC, ele é um modelo de emissão de plasma ionizado opticamente fino, tá? Ele usa um plasma com uma única temperatura. Enquanto o MKC Flow, ele é um modelo que ele vem da astrofísica extragaláctica no estudo de aglomerados de galáxia, no fluxo e resfriamento de gás intraaglomerado, no aglomerado de galáxia. Então ele conta com mais de uma temperatura, tá? No caso dele, duas especificamente, com temperatura mínima e uma máxima, que é para o qual o plasma está sendo resfriado. Ele tem a temperatura máxima do plasma e o plasma é resfriado para uma temperatura mínima. Então o MKC Flow, ele entra aí nesse projeto da gente, justamente porque a gente tem um fluxo de resfriamento na coluna de acreção. Para emitir o raio-x, há aquele fluxo de resfriamento no plasma da coluna de acreção. Então a gente está usando esse modelo MKC Flow também. E o modelo Reflect, que ele justamente simula a reflexão que pode ocorrer, está nesse sistema. E é um modelo muito importante aí, que justamente é um dos focos nossos. Aqui está um print da tela do XPEC, tá? Quando eu simulei. Aqui eu estou simulando uma estrela com modelos de absorção fotoelétrica, reflexão e MKC Flow, de fluxo de resfriamento, com coluna de hidrogênio. Esse primeiro parâmetro aqui é o FABS, a coluna de hidrogênio em 0,1 vezes 10 a 22 centímetros. Esqueci agora a unidade, não fugiu da cabeça. Tem todas outros parâmetros que eu posso tanto soltar ou deixar eles congelados, tá? De acordo com o meu desejo. As temperaturas altas e baixas, como eu falei da MKC Flow ali, low T e high T, ok? Nesse caso é um espectro que eu estou criando que eu criei com 16 keV de temperatura de plasma. A faixa espectral que eu estou usando para cada conjunto de modelos é aquela ali de 4 a 40 keV. Faixa espectral não, perdão. A faixa de temperatura. Faixa espectral de 0,3 a 12 keV, como mostrei anteriormente.
Então, ou seja, cada grupo de modelos vai ter 36 espectros, de 4 a 40 keV. E aí vão ter vários grupos de modelos, cada grupo de modelo com 36 espectros, o que vai gerar o que seria manualmente algo muito trabalhoso e demorado para fazer numa pesquisa de mestrado. Principalmente também iria impactar um pouco a questão do erro grosseiro, porque eu iria trabalhar com centenas de espectros na mão, então poderia acontecer erros de minha parte que acabaria complicando os dados. Ok? Então, faz necessário uma automação. Tá? Eu criei um programa em Bash. Eu criei um programa em linguagem Bash, que é uma das linguagens mais potentes que a gente tem na computação, em conjunto com a linguagem Python, que é uma das linguagens mais versáteis que a gente tem na atualidade. Ok? As duas se comunicam muito bem, inclusive se comunicam com o XPack, que o XPack usa a linguagem TLC. Então, elas se comunicam muito bem, e daí, a partir do programa dessa automação, eu consigo criar automaticamente a quantidade de espectros que eu quiser. Tá? O programa me pergunta quais os parâmetros que eu quero observar, quais os arquivos de resposta instrumental, e assim ele cria plots. Eu já tenho alguns desde o começo do mestrado, plotagens de parâmetros de temperatura, tá? A temperatura que eu tenho, a temperatura inserida, ok? Em função da temperatura ajustada, ou seja, se eu criei um espectro com temperatura de 16 keV e com um modelo de fluxo e resfriamento, eu quero ajustar ele com um modelo de plasma único, qual temperatura ele vai dar, aí, com ou sem a absorção, aí ele vai me retornar uma temperatura ajustada, e aí eu faço uma comparação entre essas temperaturas, como aqui esse gráfico, está borrando um pouquinho ali em cima. Pronto, essa tela aqui, ela é a resposta daquela tela que eu mostrei para vocês, que iniciou com 16 keV, e aqui a saída, se vocês olharem ali, ó, High T é 10 keV, tá? 10.22. A Low T, a temperatura baixa, ela está estabelecida, está setada em 0.0808 keV, que é a temperatura mínima que o modelo permite, tá? A temperatura inferior mínima que ele permite, por isso que ela está setada daquele jeito. Aí aqui é um dos resultados que o programa me gera, tá? A voltagem em Python. Esse aqui é uma curva, são espectros criados com MKCFlow, está ali em cima, só que o coisa do zoom está na frente. Criados com MKCFlow, Reflect e absorção fotoelétrica, FABS. Ok? Isso aqui com respostas instrumentais do satélite NuSTAR. A gente vê aqui, perdão, isso aqui é de XMM Newton. A gente vê que a temperatura inserida, que é essa daqui, essa da linha 2x, em função da temperatura ajustada, ela decai um pouco para altas energias, ela se afasta um pouco dessa linha ideal, que seria, num caso ideal, se o meu ajuste estivesse perfeito, eu teria a mesma temperatura que eu criei espectro e ia conseguir ajustar com a temperatura igual. Então, seguiria essa linha. No XMM, a gente vê que esse espectro ele se afasta um pouco para altas energias, justamente porque o XMM Newton ele é um satélite focado em soft X-ray, em raio-x mole, tá? Então, ele se perde um pouco para altas energias. Esse aqui já é com respostas instrumentais do satélite NuSTAR. A gente vê que as barras de erros ali para altas energias, elas ainda estão bem mais próximas da linha do que o XMM, ou seja, ele não tem a mesma resolução do XMM Newton, mas ele consegue se manter mais firme em altas energias, ok? E aqui são os dois juntos, também além de fazer a modelagem com um satélite, com outro, eu faço a modelagem com os dois satélites juntos, amarrando as temperaturas dos dois, para imaginar a situação ideal se os dois satélites estivessem observando minha fonte ao mesmo tempo, ok? No mesmo dia, eu botei para observar e pronto. Só acontece uma questão que o satélite NuSTAR ele tem uma resolução menor do que a do XMM Newton. E a contagem de fotos dele por segundo ela é menor do que a do XMM Newton. Ok? Então, para compensar isso, principalmente em baixas energias,
E como eu estou tendo a oportunidade de simular algo, não é uma observação real, que é claro que eu não ia ter o controle de escolher o tempo que eu quisesse, então eu botei uma quantidade de tempo a mais no satélite no STAR em comparação ao XMM, justamente para ter essa equidade entre as contagens de fotos, de tanto de um satélite quanto do outro. Ok? Esses plots são só de temperatura. A gente pode fazer plots de todos os parâmetros que dispõe de cada modelo do XMM, tá? Ou do XPEC, perdão. Aqui as perspectivas. Bem, a continuação da construção de análises sintéticos, né? De espectros sintéticos. Pretendo fazer com coluna de absorção, também com hidrogênio, que é o modelo FABS, tá? Absorção fotoelétrica, e outros parâmetros. A redução de dados e ajuste espectral de uma fonte real, que eu já estou trabalhando com uma fonte real e aplicando todo esse conhecimento e essas modelagens, tá? E vou inserir isso no projeto final do mestrado, no trabalho final. A conclusão de todos os créditos requisitados no programa do mestrado. Eu estou pagando nesse período agora as disciplinas de astronomia observacional e extragaláctica, tá, para finalizar os créditos do mestrado. A realização do teste de proficiência, que vai ocorrer mês que vem. E defender a dissertação no ano que vem, em março, terminar a escrita e defender. Aqui algumas só as referências que eu usei na apresentação. E é isso. Ok, obrigado, Kevin. Vamos passar para o Marcelo, por favor. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Kevin, pela apresentação. Tira uma dúvida. Você mostrou, então, logo naquele teu primeiro slide, que tem a CV não magnética, um dos primeiros, né? Não lembro se foi o primeiro, esse aí, né? Então, você tem a não magnética, tem a polar intermediária e tem a polar, né? Você sabe o que caracteriza essa diferença, né? Faixa de massa da anã branca que vai determinar, então, a intensidade do campo magnético e, consequentemente, você vai ter um tipo diferente de CV? Como é que é isso? Acho que vai ser a massa e a rotação da anã branca, mas eu não vou fincar aqui, eu posso falar ao senhor depois, pensar depois, mas não está me fugindo para cravar de certeza aqui agora o que proporciona o campo magnético dela, o maior ou o menor do outro. Tá. E ali no caso da não magnética, né, na realidade é não magnética ou o campo magnético que é bem fraco? Não, e ali como você... eu falei, o campo magnético ele não tem intensidade suficiente para guiar a matéria, para atingir a matéria, de interagir com a matéria de certa forma no disco. Então há essa formação de disco, porém o campo magnético ele é fraco, ele existe, claro, mas ele é fraco a ponto de não interferir de forma drástica no disco, como nos outros casos. Tá? Então a acreção ali na não magnética não vai depender do campo magnético, é isso? Não vai seguir as linhas de campo? A acreção aí, ela não vai haver uma acreção intensa na anã branca. O disco vai ser formado ao redor, ok? Vai ter essa doação de massa, ok? Mas a acreção ela vai ocorrer mais nesses outros dois tipos aqui. Tá, ok. Tá. A acreção na anã branca. E deixa eu te perguntar só mais uma questão. Você falou que vai, então, estar obtendo esses dados, os espectros sintéticos, né? E você vai aplicar para um caso real. Então, você já tem esses dados observados para um sistema binário desse, para uma polar intermediária? Já tenho os dados, já fiz a redução. Já. Certo. E esse dado é público ou é dado de observação do grupo de vocês? Não é público, não. É da observação de vocês? Por isso que eu não coloquei. Ok, tá bom. Obrigado, Kevin. Wagner. Bom, novamente, parabéns pelo trabalho. Então, como é distante do que eu faço, eu fiquei com
curiosidade é, as polares, então, intermediárias, estão com campos da ordem de 10 a 5 a 10 a 7, né? As polares, então, 10 a 8 para cima, se bobear. Então, mas, invariavelmente, esses sistemas podem se tornar supernovas, do tipo 1A, né? Então, a questão é o seguinte, existe alguma... todas vão se tornar supernovas do tipo 1A, ou existe alguma... Tendo em vista essas intensidades de campo, alguma coisa a gente espera de diferente ou não? Não, porque como é a questão? Para ela se tornar supernova tipo 1A, ela precisa acretar matéria a ponto que sua massa, que é a anã branca, ela acreta matéria a ponto que sua massa chegue no limite de Chandrasekhar. Né? Quando chega no limite, que é um limite conhecido, aí onde há a supernova, por isso que tem que é a luminosidade conhecida também já devido a esse limite de massa conhecido. Então, o que vai definir se ela vai virar uma supernova ou não é justamente a acreção de matéria até chegar nesse limite. Quando ela chegou nesse limite, aí é um limite físico que ela acaba... Então, é independente do campo, se vai chegar ou não, pode ter um campo muito intenso que acrete muito e ajude. E outro caso que tanto faz, então. Não tem tanto papel o campo. O importante é ela acretar a matéria ao ponto de ultrapassar o limite. Tá. E a quantidade conhecida de cataclismos em cada um dessas classificações, aí você sabe? De cabeça não, porque são muitas, principalmente no óptico, são conhecidos vários. Então o professor Cláudio, ele já trabalhou, não sei se ainda trabalha muito com variados cataclismos, não sei se ainda trabalha, mas... Simbiótica, né? Tem muitas conhecidas, tá? De cabeça realmente não vou saber te dizer a quantidade, mas não são poucas, não. Bom, tá ok. Satisfeito, Marcelo. Jane, tudo bem? Oi, sim, tudo bem, Cláudio. Pode falar. Obrigada, Kevin, pela apresentação. Você, então, não usou ainda dados observacionais, tá, para o futuro, mas você falou em ajustes, então, se eu entendi bem, quando você fala em ajuste de modelo, você está ajustando um modelo a outro, comparando aí resultados de satélites diferentes, é isso? Para tentar achar melhor casamento de parâmetros, é isso? Isso, é que assim, como tem um conjunto de modelos, o Spec disponibiliza uma grade de modelos grandes, eu posso criar os espectros que eu escolher, com a modelagem que eu escolher, e aí no momento que eu crio esse espectro, ele, para o XSpec, vai ser como se fosse um espectro real, de uma fonte real, entendeu? Então aí no momento que eu crio o espectro, eu vou ter um arquivo ali que vai ser como se eu tivesse reduzido de uma fonte real e vou obter um arquivo de espectro ali. Então, quando eu estou ajustando esse espectro sintético, é justamente cada espectro sintético que eu criei, ele vira um espectro real para o XSpec ali, e eu ajusto ele com outro grupo de modelo. Por exemplo, se eu tenho um entendimento que a física de tal espectro que eu criei ali tem um fluxo de resfriamento no plasma térmico e com reflexão. Só que eu quero ajustar sem reflexão para ver o quanto essa reflexão está atuando ou não nesse espectro. Aí eu vou e crio o mesmo ambiente com absorção, com fluxo de resfriamento, só que não uso o modelo de reflexão para ajustar. Ou então posso fazer o oposto, crio um espectro sintético, simulo uma estrela sem a reflexão, e depois eu tento ajustar esse espectro com reflexão e vejo quais são os valores que eu tenho de parâmetro. Entendeu? Certo. Não, obrigada. Foi a explicação que eu estava procurando mesmo, essa questão de como introduzia ou tirava a reflexão, então você acabou de falar. Ótimo. Mas ainda fiquei com essa dúvida com relação, por exemplo, você estava mencionando o XMM não cobre as energias de raio-x mais duros. E aí fiquei achando estranho isso, como que usar, por exemplo, um modelo com dados que é especificamente de uma faixa de raio-x moles e tentar ajustar ou chegar numa parte
que não é coberta naquela faixa de energia, né? Quer dizer, é mais ou menos isso que você estava mencionando das dificuldades com XMM, pelo que entendi. Isso. É justamente um dos pontos do trabalho, é a gente explorar a necessidade de ter uma ampla faixa de observação nos casos reais. Porque hoje em dia a gente raramente consegue uma observação dupla de um satélite de raio-x duro e raio-x mole para o mesmo sistema. E como são sistemas variáveis, a gente precisa observar no mesmo período de tempo, porque se a gente observar em um dia, no outro dia já pode estar um espectro, uma curva de luz, um espectro um pouco diferente, porque são sistemas variáveis. Então, um dos pontos dessa pesquisa é justamente avaliar isso, a necessidade de você precisar de mais de um satélite, mais de um observatório em faixas diferentes, observando esses sistemas, ou um caso ideal, apenas um telescópio que consiga varrer toda essa área, né? Tá ótimo, muito obrigada. Por nada.